tropa, tô na área nesse sabadão para trazer o planejamento do dia, tá? O sábado que a gente tem muitos jogos e, cara, eu vou falar para você. Faz tempo que eu não vejo um sábado com tantas oportunidades, então fica até o final desse vídeo, porque eu acredito que até o final do vídeo eu vou compartilhar com vocês cerca de 10 apostas, tá? Só de pré-jogo, fora as apostas para você levar no ao vivo. Cara, são muitos jogos realmente nesse sabadão e eu quero entregar muito conhecimento e muitas apostas para você aqui, beleza? Todos os dias eu estou postando vídeos como esse, trazendo análises, né, para você aqui no YouTube, então já se inscreve, curte o vídeo para entregar para mais pessoas, mas é importante você se inscrever. Tem muita gente vendo aqui o YouTube, os vídeos do YouTube, não está se inscrevendo. É muito importante porque quando você se inscreve e liga as notificações do YouTube, você recebe toda vez a notificação quando eu postar esse vídeo. E eu posto vídeo aqui no YouTube, vídeo de análise. Então, no momento que eu já lançar o vídeo, você já assiste para poder fazer suas apostas, tá? Então já se inscreve no canal. É a sua missão agora, tá? Na descrição eu vou deixar um link do meu grupo gratuito no Telegram. Esse grupo gratuito, todos os dias eu compartilho 2, 3 bets lá. Também faço comentários dos jogos no ao vivo, dou dicas ali no ao vivo de acordo com o que está acontecendo no jogo. Então também é um grupo que vai agregar muito para você, né? Porque aqui eu trago análise de pré-jogo, lá eu vou trazer a aposta, né? Tanto de pré-jogo, quanto também algumas apostas no ao vivo e comentários no ao vivo, que vai fazer você tomar sua decisão para poder apostar também no live, tá? Então faz isso agora, é algo que é pro seu bem, para que você comece a ganhar dinheiro com as apostas e não só fique entregando, depositando dinheiro para casa de aposta, tá? Isso é muito importante, porque eu tô vendo muita gente perdendo dinheiro e sem saber o que fazer. Agora vamos lá, vamos começar com as análises dos jogos aqui. Eu selecionei os mandantes, que na minha opinião são favoritos, mas calma, tá? Tem muitos mandantes aqui que as cotações são bem ruins, por exemplo, Rangers, né? Então vou orientar o que é melhor você fazer aqui, beleza? Vou falar também aqui dos visitantes, porque tem muitos jogos. Jogos que eu selecionei para gols, para escanteios e jogos que eu vou trabalhar somente no live. Eu vou explicar o porquê para que você não corra esse risco de atuar no pré-jogo, beleza? Vamos lá, vamos começar aqui. Vou seguir a ordem. Vou começar com o Wolfsburg contra a equipe do Bochum, tá? O Bochum é uma das piores equipes do campeonato, né? Tá aqui na 16ª colocação, tá brigando para não ser rebaixado, tá brigando para subir na tabela, mas é uma equipe que em 22 jogos tomou 45 gols, ou seja, tem uma média de gols sofridos muito alta, e uma equipe que desses 22 jogos perdeu 14, também tem uma média de derrotas muito alta, mas vem de um jogo muito interessante que foi a vitória contra o Borussia Dortmund. Apesar que o Borussia Dortmund tá complicado demais, né? Porque esse jogo aqui, inclusive, o Borussia Dortmund foi melhor. O Borussia Dortmund estava criando muitas jogadas e do nada, velho, no primeiro tempo, sofreu 2 contra-ataques, um atrás do outro, tá? Em questão de, 3 minutos, tomou 2 gols do Bochum. E o Bochum conseguiu segurar dentro de casa e sair com essa vitória, tá? Mas o time vinha num retrospecto muito negativo, beleza? Vai enfrentar uma equipe que é uma equipe muito complicada de se jogar contra, uma equipe muito boa, principalmente quando joga em seus domínios. O Wolfsburg é jogo duro, velho, duríssimo. Inclusive o Leverkusen não conseguiu vencer o Wolfsburg jogando em casa, né? Então só para você ver a dificuldade que os times têm, né? O Leverkusen é uma das melhores equipes da Alemanha, a segunda melhor equipe da Alemanha, né? Não conseguiu vencer. Então eu gosto dessa cotação de 1,53. É uma cotação que dá sim para trabalhar no pré-jogo. Se você quiser esperar o ao vivo para pegar uma cotação maior, beleza, tá? Mas para mim essa cotação já é uma cotação excelente para essa possível vitória do Wolfsburg, tá? E é uma aposta que eu gosto bastante, é uma aposta que tem muito valor, porque o Bochum é uma equipe muito fraca. O Bochum fora de casa tem um rendimento muito fraco, beleza? Vou pular aqui o Rangers, porque o Rangers é um super favorito. Aqui, na verdade, vou logo fazer um resumo desse super favorito jogando em casa. O Rangers vai enfrentar o St. Mirren, né? O Rangers em casa é muito favorito sempre. Todos os jogos do Rangers, quando jogo em casa no Campeonato da Escócia, eu sempre vou estar a favor da sua possível vitória, tá? Sempre. E quando enfrenta o Celtic, aí a gente aposta no mercado de gols. Mas, inclusive, os últimos jogos do Rangers, até quando enfrentou o Celtic dentro de casa, conseguiu vencer, tá? Inclusive, o último jogo eles venceram, aplicando até mesmo uma vantagem muito grande de gols, foi 3-0, se eu não me estou enganado. Mas, dentro de casa, eu gosto de sempre estar a favor. Só que as odds são bem baixas, né? Tá pagando 1,18. Então, eu deixo aqui esses jogos, como o Rangers, como o Feyenoord, que está aqui pagando 1,22,
como o Inter de Milão, que está pagando 1,28, tá? Como o Benfica, que está pagando 1,11. Esses jogos aqui, outro jogo também que eu vou destacar aqui, o próprio Arsenal, que está pagando 1,27. Esses jogos aqui, eu deixo para você trabalhar no ao vivo, tá? Eu deixo aqui super favorito, você pode trabalhar no ao vivo, esperando uma cotação melhor, esperando para analisar o que o campo está falando para uma possível vitória no primeiro tempo, tá? Porque esses times são super favoritos, só que as odds são muito baixas. Ou você pode fazer uma dupla, tá? Se você quiser fazer uma dupla da vitória do Arsenal com a vitória do Rangers, também uma boa. Outra coisa também, outro mercado que dá para utilizar nesses super favoritos, dependendo de como esteja a odds, é trabalhar para o super favorito ganhar junto com os escanteios, né? Para eles terem mais escanteios no jogo. Então, por exemplo, se a cotação do Arsenal aqui para vencer e ter mais escanteios no jogo estiver pagando pelo menos 1,50, 1,55, dá para você utilizar também em pré-jogo, criar uma aposta, né, para o Arsenal vencer e ter mais cantos no jogo e fazer uma aposta criando, tá? A mesma coisa com o Inter de Milão, a mesma coisa com o Feyenoord, a mesma coisa com o Rangers, a mesma coisa com o Benfica. Dá para fazer porque eles são super favoritos jogando dentro de casa, onde os outros times vão jogar com um bloco baixo, tá? E no caso desses jogos aqui que eu acabei de comentar, eu acredito que eles vão ter mais cantos no jogo do que os seus adversários, justamente porque são equipes que têm características de marcar muitos escanteios, de dominar suas partidas, principalmente quando joga dentro de casa. Então, assim, eu deixo um leque de oportunidades para vocês trabalharem aqui com esses jogos super favoritos. O que não vale, o que eu não recomendo, é você pegar todos eles e colocar em um bilhete. Porque aí você vai levar muito o risco do bilhete, você vai ter que acertar tudo. E outra, sempre tem zebra, irmão. Eu já espero. Quando eu faço uma análise aqui, quando eu faço um detalhamento para vocês, um planejamento, eu sempre espero que vai acontecer uma zebra ou outra. Então, se você coloca tudo em um bilhete só, se errar um, você perde o bilhete inteiro, você perde seu dinheiro inteiro. Agora, se você começa a fazer de forma individual, você começa a fazer uma dupla no máximo ali, você vai fazer 5 jogos, vamos supor que você acertou 4 e errou uma, tá? Então você sai no lucro, porque essas 4 te traz um lucro tão grande que supre o red e ainda te deixa com margem. Então, foco nisso aí, tá? Já tem uma aula aqui para vocês de como até apostar no pré-jogo, no ao vivo, qualquer coisa, faça isso, tá? E parar de fazer múltiplas, beleza? E o outro jogo que tem aqui como mandante favorito que eu coloquei foi o Al-Ahly, que vai enfrentar o Zamalek. É um clássico do Egito, tá? São 2 das 3 melhores equipes, porque eu incluo também o Pirâmides. O Pirâmides vai jogar no domingo, tá? E você já pode também apostar na vitória do Pirâmides. E, cara, são equipes que eu costumo estar a favor, costumo apostar nessa vitória sempre, né? Toda a rodada. Só que agora a gente vai ter um confronto entre Al-Ahly e Zamalek. E hoje, quando eu paro para analisar essas duas equipes, o Al-Ahly é uma equipe mais consistente, porque defensivamente é uma equipe melhor. Todas as 3 equipes têm bons ataques, tá? Só que o Pirâmides e o Al-Ahly se destacam bastante nessa temporada porque são equipes que sofrem poucos gols. E o Zamalek vem sofrendo muitos gols, né? Tanto que é o dobro de gols praticamente o Zamalek sofreu em relação ao Al-Ahly e o Pirâmides. Por isso que eu vejo uma consistência maior, tá? E o Al-Ahly é um time melhor do que o Zamalek, tem mais peças para poder resolver a partida. A base da seleção do Egito praticamente é esse time do Al-Ahly, né? São vários jogadores ali da seleção do Egito. Então, para ele vencer, é algo que eu gosto, é algo que eu acredito, tá? Até porque é uma briga ali pela liderança. No confronto direto, a gente tem, obviamente, alguns empates entre eles, vamos ter muitos empates, mas quando a gente para olhar na balança, né, o Al-Ahly venceu muito mais o Zamalek do que o Zamalek venceu o Al-Ahly, pelo menos assim nos últimos 3 anos, que é os 3 anos que eu acompanho o campeonato egípcio, tá? E muitos desses jogos, o Al-Ahly enfrenta o Zamalek na reta final do campeonato, onde já está com uma vantagem tão grande de pontos que começa a colocar os seus reservas e se preparar para a Champions africana. Isso acontece muito com o time do Al-Ahly. Esse confronto, o Al-Ahly, na minha opinião, chega melhor, apesar do Zamalek também estar bem, mas o Al-Ahly chega melhor. Para mim, como eu falei, é um time que se defende melhor e é um time que marca gol todo o jogo. Então, por isso que eu acredito que sai com essa vitória, por isso que eu gosto dessa cotação para pré-jogo de 1,65, beleza? Os outros jogos já comentei, o Benfica vou estar de olho bastante na vitória, tá? No primeiro tempo, é um jogo que eu vou estar de olho nisso. E vamos para os visitantes, tá? Nós temos também alguns visitantes aqui, vários visitantes favoritos, só que eu quero botar aqui também uma observação. No caso dos visitantes, eu costumo levar muito mais pro ao vivo,
tá? Do que fazer no pré-jogo. Ou eu costumo utilizar um empate anula, né? Para proteger pelo jogo ser fora de casa. Porque fator casa, galera, conta muito. Fator casa faz muita diferença. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O Celtic tá pagando em 45, é favorito contra o Ibner. Mas o Ibner em casa não perdeu nos últimos 10 jogos. Então, assim, é um time que em casa costuma jogar bem. Então, não acredito num jogo fácil. Acredito que o Celtic tem totais condições de ganhar? Sim. Mas eu não acredito num jogo fácil. Então, se eu não acredito num jogo fácil, o que é que eu vou fazer? Eu vou deixar o campo me falar. O campo fala para nós apostadores. Então, por exemplo, eu vou iniciar esse jogo aqui no ao vivo, né? Vou assistir ele, já entendendo, pô, o Celtic é favorito. A cotação não tá boa, tá? Obviamente também eu esperaria a cotação subir, ficar uma cotação melhor, pelo menos uns 60. Se durante o jogo eu consolidar, confirmar esse favoritismo do Celtic, ou seja, o Celtic estiver pressionando e não sofrendo tantos contra-ataques, o Celtic é um time que sofre contra-ataques, tá? Mas não sofrendo tantos assim, e você vê que está próximo do gol, né? Tá finalizando bastante, está criando muitas jogadas, está amassando, está próximo do gol, de fazer o gol. Aí sim você vai lá, espera a odd subir e faz a aposta no Celtic. Então nos jogos fora de casa eu costumo fazer isso, tá? A mesma coisa funciona aqui com Lazio contra a Venezia, né? Com Parma contra o Bolonha. Nesse caso do Parma contra a Bolonha, o que é que você dá para utilizar? O empate anula a Bolonha. Aqui eu vejo uma diferença muito grande, tá? Muito grande das duas equipes. O Bolonha é uma equipe muito organizada, o problema do Bolonha é a quantidade de empates, né? Em 24 jogos, ele só tem 3 derrotas. É um time, para você ter ideia, que menos perdeu junto com a Juventus, com a Inter de Milão e com o Napoli. Ou seja, o Bolonha tem derrotas, se você for olhar o número de derrotas, é o mesmo dos times do G4, pô. É absurdo isso, tá ligado? Só que o que é que arrebenta o Bolonha nessa temporada? A quantidade de empates. É um time que empata muito, tá? E vai enfrentar uma das piores equipes da temporada italiana, o Parma, que sofreu 45 gols em 25 jogos, quase uma média de 2 gols sofridos. Então o Parma é um time que sofre muitos gols, tá? E o Bolonha é um time que se defende muito bem, que sofre poucos gols. Então, com isso, o empate anula aqui eu vejo com bons olhos para se trabalhar nesse jogo do Bolonha. O empate anula. Ah, Marcão, por que você não me recomenda logo a vitória do Bolonha? Justamente porque é um jogo fora de casa, velho. Jogos fora de casa são sempre jogos difíceis, tá? Ainda mais para uma equipe como o Bolonha, que não é uma equipe de topo, sabe? É uma equipe mais inferior. É diferente, por exemplo, então por isso que utilizo o empate anula. É diferente, por exemplo, de um time como o Leverkusen, que vai enfrentar o Kiel. Aí sim a gente tem uma disparidade muito grande, né, das duas equipes. O Leverkusen está brigando ainda pelo título, é muito difícil, vai abrir 8 pontos, mas eles vão brigar, obviamente. E vai enfrentar com o Kiel, que praticamente vai ser rebaixado, né? O Kiel, muito difícil não ser rebaixado, que em 22 jogos perdeu 15, já sofreu 57 gols, vai enfrentar a equipe que tem um dos melhores ataques, com 49 gols, né, junto com o Frankfurt e o Bayern, que é o melhor ataque da competição. Então, nesse caso, aí eu já olho sim para o cenário do Leverkusen vencer, tá? Nesse caso aqui também, outro mercado que eu destaco, além da vitória do Leverkusen, é para o Leverkusen que tem mais cantos do que o Kiel, tá? A equipe do Leverkusen é uma equipe que marca muitos cantos e o Kiel cede muitos cantos, porque joga totalmente fechado, jogando no contra-ataque. Inclusive, eles têm uma média de escanteios sofridos de 7 nos últimos 10 jogos, tá? Nos últimos 9 jogos. 7 escanteios sofridos por jogo e apenas menos de 3 marcados. Então, assim, é uma média muito baixa de escanteios marcados e muito alta de escanteios sofridos. Por isso que o Bayer Leverkusen, para ter mais cantos, também é uma boa opção, tá? Outro super favorito que nós temos jogando fora de casa é o Barcelona contra o Las Palmas. Não acredito no jogo fácil aqui, o Las Palmas tem dificuldade em seus jogos dentro de casa. O Las Palmas venceu o Barcelona no Estádio Olímpico, sofreu uma pressão absurda, mas foi lá e venceu, né? Fez seu golzinho e venceu. Mas aqui a disputa está muito acirrada, né, velho, pela La Liga. E assim, eu não vejo o Barcelona vacilando nesse jogo. O Barcelona sabe da importância desse jogo, é muito importante mesmo. Então, se não perde a liderança, está com o mesmo número de pontos que o Real Madrid e um ponto a mais do que o Atlético de Madrid. Tá? Então, assim, está muito colado. E um adversário tão frágil como é o Las Palmas, tão diferente tecnicamente, individualmente, coletivamente, não pode dar esse vacilo. Né? Então, essa vitória do Barcelona também é algo que eu estou a favor. Ah, Marcão, tá pagando pouco.
Dá para você levar para o ao vivo, né, para olhar no primeiro tempo, se dá para pegar essa vitória do primeiro tempo do Barcelona, dá para você combinar em uma dupla, né, que fica bem interessante. Mas é isso que eu recomendo para você, tá? Essa vitória do Barcelona. Você pode utilizar em uma dupla, inclusive, vou compartilhar aqui uma aposta que eu fiz, foi a vitória da Inter de Milão, tá? Em casa contra o Genoa, a vitória da Inter de Milão, junto com a vitória do Barcelona, jogando fora de casa contra o Las Palmas, beleza? É uma dupla que eu fiz. O Marcelli, eu coloquei aqui como favorito contra o Auxerre, mas eles perderam para o Auxerre recentemente, tá? Inclusive tá aqui, ó, perdeu por 3-1 dentro de casa do Auxerre. Então é um jogo que eu vou ligar um alerta, né? Campeonato francês, sinceramente eu confio somente no PSG, mas o Marseille vem fazendo um belíssimo campeonato, vem jogando bem. O Auxerre não é um time bobo, mas é um time muito fraco, é um time que sofre muitos gols, mas faz muitos gols também. Eu coloquei aqui do Marseille como favorito, mas é algo que eu vou validar no ao vivo, eu não recomendo fazer no pré-jogo. E um mercado que eu gosto bastante também é o over 1,5, caso você queira utilizar essa odds para complementar em alguma dupla, é bem interessante. São dois times que têm uma média de over 1,5 dos jogos do Marseille, por exemplo, nos últimos 10, aconteceu em todos os jogos, em 70% dos últimos 10 jogos do Auxerre. Então o mercado também é excelente para estar de olho. O Internacional vai enfrentar o Caxias, né? Só que aqui tem um ponto que é o seguinte: o Internacional já venceu o primeiro jogo por 2-0, né? Eu coloquei aqui como favorito porque ele já venceu o primeiro jogo por 2-0. Ou seja, o Caxias vai ter que se expor. O Caxias vai ter que ir para cima, né? E consequentemente indo para cima vai fornecer os contra-ataques para o Internacional. Eu acredito que o Internacional possa vencer esse jogo também, justamente jogando nos contra-ataques. Então, é um jogo que eu também vou levar para o ao vivo, porque vai depender da postura muito do Internacional, como é que vai estar se comportando, para eu poder tomar a decisão do que eu vou fazer. Mas coloco aqui como favorito também, tá? E o Brighton, que vai enfrentar a equipe do Southampton. Também vejo um Brighton favorito, mas esse é um daqueles jogos que eu recomendo você proteger em caso de empate. Empate anula tá pagando 1,22. Marcão é pouco, mas dá para você utilizar numa dupla, tá? Você faz uma dupla aqui, como por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Empate anula do Brighton com a vitória do Arsenal, empate anula do Brighton com a vitória do Feyenoord, e aí você já vai ter uma odds 1,55 que vai pagar muito bem, tá? Então eu gosto desse empate anula porque eu não vou de vitória seca, porque é fora de casa, mano. Mas eu vejo o favoritismo muito grande do Brighton, porque o Southampton é muito ruim. O Southampton já está rebaixado. O Southampton perdeu 20 de 25 jogos. Então assim, é um time que já está rebaixado. O Brighton está brigando para subir na tabela, para buscar aqui pelo menos uma competição europeia. É muito difícil? Acredito que não vai conseguir. Mas o Brighton é muito mais qualificado. Então, por isso que eu sempre vou estar contra o Southampton. Se a gente pegar os últimos jogos do Southampton e olhar para esse cenário dos últimos jogos do Southampton, cara, os caras só venceram o Ipswich, né? E só dos últimos jogos. O resto perde tudo, cara. Perde tudo, nem empata. Só perde e sofrendo muitos gols. Então eu sempre vou estar contra o Southampton, tá? Nesse caso, como é o Brighton, eu vou estar utilizando empate anula. Mas se vocês quiserem também utilizar a vitória do Brighton, é algo que vale a pena. Antes de eu partir aqui para o próximo mercado, que é o mercado de gols, eu quero deixar aqui para você, porque eu coloquei nessa sexta-feira, pelo dia, eu liberei, né, algumas vagas para o Clube dos 5%. O Clube dos 5% é onde eu compartilho todas as minhas apostas de pré-jogo na NBA, em qualquer outro esporte, na NFL, tudo, tênis, tudo que eu faço nas apostas, eu compartilho no Clube dos 5%. Beleza? Então lá você vai ter todas as minhas apostas, tanto de pré-jogo quanto também no ao vivo. Então o mesmo resultado que eu tenho no meu mês, você vai ter no seu. Basta você só copiar tudo que eu faço. Fora isso, lá eu vou ensinar para você gestão de banca, controle emocional, as minhas estratégias. Então você vai ter acesso a muito conhecimento, né? Muito conhecimento mesmo dentro do Clube dos 5%. Já faz muito tempo que eu não abro vagas do Clube dos 5%. Eu liberei algumas vagas durante o dia lá no meu Instagram, tá? E eu vou deixar também o link aqui com algumas vagas. Assim que completar as vagas, eu vou deixar 20 vagas aqui do Clube dos 5%. Assim que completar essas 20 vagas, eu tiro o site do ar, beleza? Mas eu vou deixar essas 20 vagas para vocês, para deixar também, né? Porque, pô, liberei no Instagram, não vou liberar pra galera do YouTube. Tem pessoas que só me seguem aqui no YouTube e não me seguem no Instagram. É um erro, mas acontece, né?
Então eu vou deixar aqui também, liberar para vocês algumas vagas. Quem vê primeiro o vídeo vai aproveitar, vai entrar, já vai começar a lucrar junto comigo, porque esse final de semana, inclusive, tem muitas apostas, né? Tanto de pré-jogo e vai ter muitos no ao vivo também, obviamente, sempre assim, no sábado e domingo. E eu vou estar trabalhando bastante para você ter resultado junto comigo, beleza? O Clube dos 5% vai ter o plano lá mensal e vai ter o plano anual. O anual, inclusive, eu dei um desconto absurdo, né? Metade do preço, só para você ter ideia, comparado com o mensal. Então, fique de olho lá. Clica no link, eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Aproveita e corre. Jogos que eu selecionei aqui para gols, jogos bem interessantes. Vou começar aqui com Aston Villa contra o Chelsea, né? São duas equipes que têm uma média de gols de pelo menos um gol marcado, de quase 2 gols marcados por jogo, mas são equipes que sofrem muitos gols, né? Principalmente o Chelsea vem sofrendo bastante gols. Se a gente for olhar os jogos dele, né? 80% dos jogos do Aston Villa aconteceu gol no primeiro tempo e 100% dos jogos do Chelsea. 100% dos jogos do Chelsea aconteceu o over 1,5 e 80% dos jogos do Aston Villa aconteceu o over 1,5. Cara, eu gosto muito do mercado do ambos marcam, tá? Eu gosto muito desse mercado de ambos marcam, inclusive 70% dos últimos 10 jogos, tanto do Aston Villa quanto do Chelsea, aconteceu esse ambos marcam. O que não me agrada nesse ambos marcam é a cotação estar pagando 1,44. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo para pegar uma cotação melhor esse ambos marcam. Mas eu acredito que teremos um jogo bem aberto entre eles e um jogo com gols, né? Os jogos do Aston Villa têm sido muitos gols. 2-2, 1-1, 2-1. Aí teve esse 2-0 contra o Wolverhampton que eles perderam, né? Mas a maioria dos jogos do Aston Villa vem tomando muitos gols. O Chelsea, não preciso nem falar da quantidade de gols que o Chelsea vem sofrendo. Então esse ambos marcam eu vejo com bons olhos, tá? Outro jogo também que eu vejo com bons olhos o ambos marcam é o Etihad contra o Al Hilal. São os dois melhores times do Campeonato Saudita. O Al Hilal precisa vencer para se recuperar na tabela, porque hoje está com 48 pontos e o Al Ittihad está com 52, ou seja, 4 pontos. Então eles vão ter que se expor, vão ter que buscar o gol e vai dar o contra-ataque para o Al Ittihad. O Al Ittihad está contra-atacando muito bem com o Bergwijn, com o Benzema, né, que são jogadores assim de um nível muito acima, com o Diaby. É muita qualidade também no time do Al Ittihad hoje em dia. São dois times que marcam gols com regularidade. Inclusive também um dado bem importante que nos últimos 10 jogos, em 9 aconteceu ambos marcam no jogo do Al Ittihad. É um time que tem uma média de gols muito alta, mas vem sofrendo bastante, né? E aí você, pode brincar com esse jogo, né? Dá para trabalhar ambos marcam. Tem aquele mesmo probleminha de odds em 40, só que aí você pode combinar em uma dupla, você pode acrescentar algum outro ponto, que é como, por exemplo, escanteios, né, no jogo para subir essa odds. Olho também no ao vivo, no gol no primeiro tempo, é algo que eu sempre estou de olho, tá? Nos jogos aqui da Arábia Saudita, e esse jogo promete ser um jogo bem aberto pela necessidade de vitória do Al Hilal, então vai ter que se expor bastante, vai ser um jogo excelente. E deixar aqui também o jogo do Fulham e do mais, como mercado de gols, mas porque eu gosto do pro mais marcar um gol, tá? É bem interessante. Só para você ter ideia, o mais quando joga em casa, ó, tem uma média de gols marcados bem alto, tá? Aqui, ó, tem uma média de pelo menos um gol marcado e o São Paulo é um time defensivamente muito frágil, né? O mais, se a gente for pegar aqui os últimos jogos, deixa eu pegar os últimos jogos que vai ser melhor. Inclusive venceu por 3-0, tá? Um jogo fora de casa. Mas em casa, velho, eles vêm marcando com regular. Não marcou contra o Augsburg normal, mas marcou contra o Bayern de Munique, marcou contra o Stuttgart. O Augsburg é porque é a equipe mais chata, tá? Porque eles jogam totalmente fechado da Bundesliga. Não é o caso que o mais vai encontrar aqui, vai encontrar uma defesa pelo contrário exposta. E outro time também que vem marcando bastante gols em casa é o Fulham, né? Tem uma média de quase 2 gols marcados quando joga dentro de casa. Por isso que eu também gosto do Fulham para marcar um gol. Então, Fulham para marcar um gol e mais para marcar um gol é interessante para você utilizar nos seus bilhetes. E nós teremos também, que eu selecionei 2 jogos aqui, para o mercado de escanteios. O Borussia Mönchengladbach, como eu falei anteriormente sobre a equipe do Augsburg, é um time que joga totalmente fechado, né? E joga no contra-ataque. É por isso que quando joga fora de casa, olha a média de escanteios do time, é de 2,5 escanteios, ou seja, 2 escanteios por jogo quando joga fora de casa nos últimos 10. É muito baixo. E a média de escanteios do Gladbach é alta, de quase 6 escanteios marcados por jogo. Então, uma diferença muito grande. Aqui eu vejo um cenário onde vai ser o Gladbach pressionando bastante e o Augsburg só jogando no contra-ataque. E quando o time pressiona, domina o jogo, está jogando em casa, domina o jogo e pressiona bastante, a probabilidade de ter mais cantos é muito alta.
Outro jogo que eu selecionei aqui para ter mais cantos foi o do Borussia Dortmund. Só que esse jogo do Borussia Dortmund leva para o ao vivo, por quê? Quando eles se enfrentaram, na maioria dos jogos, o Borussia saiu na frente. E como depois que o Borussia saiu na frente, o União Berlim começou a amassar. Então os cantos foi bem equilibrado nos últimos jogos. Só que o Dortmund vem oscilando muito na temporada. Eu não acredito que vai marcar logo um gol, né? Isso não tem acontecido nos jogos do Dortmund. Pode ser que aconteça aqui, né? E a cotação também está bem ruim. A cotação do Gladbach está pagando em 57. Tá bom para ter mais cantos. O do Borussia Dortmund está pagando em 40. Não tá legal. Então esse do Borussia Dortmund eu gosto, tá? Mas eu vou levar para o ao vivo, eu recomendo que você levar para o ao vivo, para pegar uma cotação melhor e também ver como é que vai ser o início do jogo. Caso o Borussia consiga logo um gol, fica complicado para esse tipo de aposta. E aqui são jogos que eu deixei para o ao vivo, tá? Manchester United, impossível confiar. Chelsea, impossível confiar, né? Por isso que eu deixei para o live. O Bournemouth vai jogar em casa, eu vejo com favoritismo, mas o Wolves jogou muito bem contra o Liverpool no jogo que teve no meio da semana, né? Contra o Liverpool, eles perderam, né, o jogo por 2-1, mas eles tiveram chance de empatar o jogo. Então esse jogo me deixou com o pé atrás para poder apostar contra o Wolves agora, ainda mais a equipe do Bournemouth, que vive um grande momento, mas peraí, né, eu acredito que não vai ser um jogo tão fácil assim não, por isso que eu vou validar no live. Raio Vallecano vai enfrentar o Villarreal. Raio Vallecano fez uma excelente partida contra o Barcelona, por isso que eu também fiquei com o pé atrás aqui. E o Villarreal oscila muito fora de casa, mas está vivendo uma boa fase nos últimos jogos, melhorou bastante, está brigando até mesmo por vaga, né, de Champions League ali com o Atlético Bilbao. Então, gosto de dar de olho no empate o Villarreal, no empate anula, mas isso dependendo do que o campo está me entregando. Lille e Mônaco é um jogo totalmente imprevisível, que eu vou analisar no ao vivo. Torino e Milan, também não dá para confiar ainda muito nesse Milan, né? Por isso que eu também vou pro live. E o Atlético de Madrid também eu vejo com favoritismo, mas fora de casa vem vacilando bastante. Inclusive oscilou muito nos últimos jogos, né? O Atlético de Madrid na La Liga, empatando com o Celta de Vigo. Teve jogador expulso, mas porra, vacilou. Sofreu empate do Real Madrid aqui, que foi pela Copa do Rei. Empatou com o Villarreal, perdeu pro Leganés. Então assim, tem alguns jogos da La Liga, nos últimos jogos da La Liga, muitas partidas o Atlético deixou a desejar, por isso que é um jogo também que eu recomendo levar pro live, tá? Galera, é isso, 27 minutos de vídeo aqui, cara, muitos jogos, muitas análises, mas ao longo do vídeo eu deixei várias apostas para você fazer. Lembrando que na descrição deixei para você entrar no clube, tá? Então aproveita logo. Para você entrar caso você não tenha condições de entrar no clube agora, entra no grupo do Telegram gratuito, faz as bets gratuitas. Não vai ser a quantidade que o clube tem, mas você já vai começar a ter seus primeiros lucros. E se inscreve no canal para que você seja notificado desses vídeos. E deixa aqui, curte o vídeo e coloca também aqui as melhores apostas para esse sabadão, na sua opinião, nos comentários. Tamo junto, vamos para cima.